Olá, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o Espírito Santo. Vimos no primeiro bloco a promessa de Jesus de que o Pai enviaria outro Consolador. E 50 dias após a morte de Cristo, no dia de Pentecostes, Deus cumpriu a promessa e enviou o Espírito Santo sobre os discípulos. E eles começaram a falar línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos aqui mais perguntas. Vamos aqui então com Esperança. Pois não, querida? Pastor, muito obrigada. Na verdade, este é um tema que está a deixar muitas pulgas atrás da orelha. Isso é verdade. Pois, porque há igrejas que inclusivamente batizam as pessoas para que se falem em línguas. Então, acaba, por aquilo que o pastor acabou de dizer, quer dizer que nós estamos quase que a brincar com a palavra, porque nós entramos em muitas igrejas onde todo mundo está a orar em línguas e ninguém traduz, ninguém entende o que é. O que é que estamos a fazer? Estamos a orar em línguas, estamos a brincar, estamos a contrariar? Eu acredito em duas coisas. Eu convivo com muitos amigos pentecostais, neopentecostais, e muitas vezes eu faço uma pergunta que é comum. E a resposta à pergunta que eu faço para eles é quase que, se não 100%, 99% é a mesma. Eu pergunto assim: você fala línguas? E quando a pessoa diz que fala, eu pergunto: o que você fala? Ela disse: bom, não sei. E as pessoas nunca sabem o que falam. Então eu acredito em duas coisas. Dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, há muita gente sincera, filhos e filhas de Deus, que estão buscando servir ao Senhor de todo o coração, mas eles aprenderam o que nós chamamos de doutrina da subsequência, porque é assim que o pentecostalismo chama o dom de línguas, doutrina da subsequência. O que é isso? Quando você recebe o Espírito Santo, a evidência que você foi batizado é o falar em línguas. E quem não fala em línguas? É porque não foi batizado com o Espírito Santo. Isso ensina o pentecostalismo. Então a pessoa é uma sincera serva de Deus, um sincero servo de Deus. Ele vai para a igreja todo culto. Ele aprendeu que para ele falar em línguas, ele tem que ser batizado, ele tem que ter o Espírito Santo, e ele começa a buscar por esse Espírito. Só que na igreja muitos já falam, e ele não. E ele começa a envolver-se num trama psicológico. Em algum momento, ele começa a soltar um monte de palavras ininteligíveis e é dito para ele que ele foi batizado. Então ele se sente realizado. E aquele que está dentro da igreja e não fala, ele não se sente realizado, porque ele se sente um cristão de segunda categoria. Mário, estou certo? E outro dia eu encontrei uma senhora, 52 anos, pentecostal, e disse para mim: pastor, eu sou uma crente frustrada, porque há 52 anos eu sirvo o Senhor Jesus e nunca fui batizada. Eu disse: por que a senhora nunca foi batizada pelo Espírito? Porque eu nunca falei línguas. E eu perguntei para ela: escuta, que língua estranha Jesus falou? Ela disse: não sei. Jesus nunca falou línguas e ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E aonde está Estevão falando línguas? Quem disse que a evidência de ter o Espírito é falar em línguas? A evidência de ter o Espírito é produzir os frutos do Espírito. Então, quem é que tem o Espírito? Aquele que produz os frutos do Espírito. Então, primeiro, muita gente sincera que aprendeu da forma errada e na busca da bênção, ele começa a falar e acha que está batizado. Mas o que ele está falando, nem ele sabe e ninguém sabe. Segundo caso, gente mal intencionada e que para se manter numa posição acima dos outros, fica falando o que ele também não entende para dizer que ele tem o Espírito e ter uma certa autoridade espiritual sobre as pessoas. Eu acredito nas duas coisas. Mas eu acredito que na maioria é gente sincera,
que aprendeu da forma errada e está buscando aquilo que a Bíblia não promete. A evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é a conversão, as obras do Espírito. E quais são elas? Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos de quem tem o Espírito. Agora, eu acredito tanto no dom de línguas que eu encontrei há poucos dias um rapaz que recebeu esse dom. Essa história aconteceu no Brasil porque um jovem foi fazer um evangelismo numa cidade, só que ele é um seminarista de uma escola de teologia da Igreja Adventista lá no Paraná, e eles mandaram ele fazer evangelismo numa cidade que só tinha alemães, e ele negro. E ele não falava uma palavra em alemão. Mas quando ele chegou na praça da cidade, estavam vários senhores ali, assentados, mais idosos, e ele se aproximou deles, e ele começou a conversar com eles, e eles, sem perceber, ele estava falando alemão. E um senhor perguntou para ele, escuta, mas você fala alemão? Ele disse, não, mas você está falando alemão? E ele conversou mais ou menos uns 15 minutos com esses senhores, em alemão, sem se aperceber disso. E como resultado dessa primeira conversa, houve um evangelismo na cidade e ali algumas pessoas já foram batizadas. E ele tornou-se uma pessoa conhecida na cidade por ser de cor negra, mas que falava perfeitamente o alemão, sem nunca ter pisado na Alemanha e nem nunca ter estudado a língua. Eu conversei com ele e eu perguntei, mas escuta, você estudou alemão? Não. Você fala? Pastor, eu não falo. Se você me perguntar agora alguma coisa em alemão, eu não sei. Mas naquele dia, eu falei por cerca de 15 minutos com essas pessoas. E elas se interessaram por aquilo que eu estava trazendo. E algumas já aceitaram a Cristo e foram batizadas. Eu acredito no dom de línguas. Mas sabe qual é o dom? É a capacidade que Deus dá a você para falar de Cristo numa língua que você nunca estudou. Mas tem que ser língua materna, de acordo com a palavra. Pastor, agora saindo um bocadinho desta parte das línguas, eu gostaria de saber se a Páscoa é uma das datas mais importantes da Bíblia comparativamente ao Natal. Se for, por que há igrejas que não comemoram a Páscoa? A Páscoa era uma festa especial para os hebreus. Ela foi instituída em Êxodo capítulo 12 e celebrou a libertação do povo de Deus do Egito. Ela foi celebrada a partir daí, do Êxodo, durante todo o Antigo Testamento, e ela foi celebrada até João capítulo 13. Porque a Páscoa apontava para o Cordeiro Pascal, e uma vez que ele foi morto, cumpriu-se a lei cerimonial. Assim como nós não matamos mais animais na busca do perdão. Cumpriu-se com Cristo. Então a lei cerimonial, praticada no Antigo Testamento, que apontava para a cruz, ela se cumpre em Cristo e os cristãos, a partir de Cristo, não mais imolam animais, não mais celebram Páscoa, nós agora celebramos a ceia do Senhor, por orientação do próprio Jesus, porque ele lavou os pés dos discípulos, depois distribuiu o pão, depois o vinho e disse assim, toda vez que vos reunides, celebrais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, essa é uma instituição que nós celebramos. Agora, a Páscoa, nós não mais celebramos como os judeus celebravam. Pastor, então há uma contradição, porque muitos de nós ainda têm o Domingo dos Ramos, depois tem a Páscoa. Eu acho que nós temos que aproveitar, por exemplo, o Domingo de Ramos, para entender o que aconteceu no Domingo de Ramos. O que é que foi o Domingo de Ramos? Foi a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Agora, eu não sei se você já se apercebeu para essas questões, mas Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Que dia era aquele da semana? Você sabe? Era um domingo. Interessante. E até hoje se fala Domingo de Ramos.
E por que eu sei que era um domingo? Porque em Êxodo 12, o cordeiro pascal tinha que ser separado no dia 10. E ele tinha que ser morto no dia 14. E Jesus disse na quinta-feira para os discípulos: peça a um homem o cenáculo emprestado, ele vai dar para vocês, e vocês preparem a Páscoa. Então, os discípulos prepararam a Páscoa e mataram o cordeiro na quinta-feira. E o cordeiro, de acordo com a Bíblia, tinha que ser morto no dia 14. Então, a quinta foi dia 14, a quarta foi 13, a terça foi 12, a segunda foi 11 e o domingo foi 10. E o que acontecia no dia 10 do mês da Páscoa? Cada família em Israel tinha que separar um cordeirinho para a família. E esse cordeiro era separado no dia 10, guardado até o dia 14 e morto no dia 14. Então, o que foi a entrada de Jesus em Jerusalém? Foi no domingo, dia 10 do primeiro mês do calendário judaico, que era o mês de Abib. E quando Cristo entrou em Jerusalém, a cidade toda ficou alvoroçada. E quando eles quiseram coroá-lo rei, o que aconteceu? Ele desapareceu. Por que ele sumiu ali? Porque ele se separou como o cordeiro pascal. Você percebe que tudo na vida de Cristo tinha um propósito? Ele estava cumprindo detalhadamente aquilo que a profecia apontava para ele. Que ele seria levado ao matadouro e como um cordeiro mudo não abriria a sua boca. Então no domingo de Ramos ele se separou, assim como o cordeiro era separado no 10º dia. Então a gente tem que aproveitar o domingo de Ramos, não para fazer uma festa, para colocar ramos na rua, mas para lembrar que foi nesse dia que Jesus se separou como cordeiro para morrer por nós. E quando chegar a Páscoa, vamos falar da morte de Jesus? Vamos anunciar a cruz para as pessoas? Vamos mostrar que ele cumpriu a Páscoa? E o que é que nós temos que celebrar periodicamente em nossas igrejas? A ceia do Senhor, como ele nos mandou. Então é isso que a Bíblia orienta. Eu gostaria também que o pastor falasse sobre a questão de pessoas que acentuam muito, não se deve comer carne, só se deve comer folhas, só se deve comer na peixe. Sexta-feira. Durante a semana da Páscoa. semana. Isso é uma tradição. Não temos nada na Bíblia sobre isso. Vocês percebem a esperança que nós estamos chegando a um ponto que a gente tem que definir. O que é que vai nos orientar? Vai ser esse livro ou vão ser as tradições? Eu acredito no seguinte, nós somos cristãos. Não importa se eu sou católico, não importa se eu sou pentecostal, protestante, neopentecostal, nós somos cristãos. E a gente entende que o cristianismo ele tem que se basear na Bíblia. Então, tudo que a gente ensina na igreja tem que haver um precedente na Bíblia. Então, eu não posso sair disso. Se você disser que você está falando uma coisa que ninguém entende, aí eu não tenho mais um precedente na Bíblia. Agora, se é uma língua que está sendo falada, compreendida para um propósito, aí eu creio que você tem um precedente na Bíblia. Mário. Obrigado, pastor. A minha preocupação, de certa forma, foi respondida quando o pastor falou da Páscoa. Por quê? Porque, de facto, há uma grande coincidência entre as festas que se faziam no Antigo Testamento coincidirem com a Páscoa, coincidirem com Pentecostes. Quer dizer, estas coincidências, de facto, me faziam um bocadinho de confusão. Por exemplo, mesmo as datas da Páscoa têm que ver um bocadinho com o Carnaval. O Carnaval, se acontecer numa determinada altura, nós sabemos que X dias depois, então acontece a Páscoa. E X tempo depois acontece o Pentecostes. Esta coisa de fazer coincidir as datas pagãs com estas datas que nós estamos a consagrá-las, tal como a Páscoa e o Pentecostes, a que se deve exatamente? Eu acho que o diabo ele é o grande enganador. E ele tenta a todo tempo misturar a verdade com o erro.
E para cada verdade da palavra de Deus, o diabo vai apresentar uma mentira. Então ele tenta tirar o significado das coisas. Por exemplo, se a Páscoa simbolizava a libertação do povo do Egito e ela cumpriu-se na morte de Cristo, então, ao invés das pessoas se lembrarem da morte de Cristo e do sacrifício, pelo menos no Brasil, não sei como é aqui em Angola, mas a Páscoa virou símbolo de ovos de chocolate. É igual aqui? Onde todo mundo compra chocolate para presentear. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Eu acho que essa é uma artimanha satânica para tirar o verdadeiro significado da Páscoa, que foi Cristo ter morrido por nós na cruz, e a partir daí celebrarmos a ceia por causa da morte dele. Aí depois vem a instituição do Carnaval, e você sabe que depois do Carnaval vem a quarta-feira de cinzas. Aqui também se usa essa expressão em Angola. Agora, por que é quarta-feira de cinzas? Porque na Bíblia, como gesto de arrependimento e contrição, as pessoas jogavam cinzas na cabeça e a tradição ensina o seguinte: você pulou o carnaval, cometeu os pecados da carne, agora tem que se arrepender na quarta-feira de cinza daquilo que você fez. Agora, como é que funciona? A gente já programa o pecado, já programa o arrependimento todo ano e vai virando um ciclo infindável. Então você percebe como que as coisas caminham? Então eu acho que o diabo procura desvirtuar os propósitos de Deus e da Bíblia. E ele vai apresentando tradições e mentiras que vão confundindo as pessoas. Acho que essa é uma questão. Pastor, desculpa. Ah, sim, desculpa. A Santa Ceia deve ser tomada apenas na Páscoa? Não. Todas as semanas? Ela deve ser periódica. Nós não temos na Bíblia a frequência dela. Jesus só disse assim: celebrar todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, todas as vezes, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a cerimônia foi instituída e deve ser praticada com uma certa periodicidade. Na igreja adventista, por exemplo, ela é praticada nas igrejas maiores a cada trimestre, de 3 em 3 meses, e nas igrejas menores a cada semestre, de 6 em 6 meses. Então essa é a que nós escolhemos. Mas não há na Bíblia quantas vezes por ano deve ser celebrada. Mas deve ser celebrada com frequência até que o Senhor Jesus volte para buscar a todos nós. E você que está em casa nos acompanhando, sem dúvida esse tema ele é muito especial. Por isso eu tenho falado com você para solicitar o nosso guia de estudo, para você ter todos os textos que a gente leu e até os textos que não lemos. Mas eu queria terminar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu defino muito bem, eu defino simplesmente numa questão. É a resistência a ouvir a voz do Espírito. Se o Espírito fala com você e você diz não, se ele volta a falar e você diz não, se ele volta a falar e você diz não, e se constantemente ele fala e você diz não, você pode chegar a um ponto que você não mais ouvirá a voz do Espírito. E isso não quer dizer que ele não esteja falando, mas quer dizer que você se colocou numa posição onde ele não mais pode te alcançar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E por que para ele não há perdão? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, de acordo com Cristo em João. E se eu não ouço mais o Espírito, eu não posso me converter, eu não posso me arrepender do pecado. E se não há arrependimento mais para pecado, a destruição será certa. Então eu e você devemos ser pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. E todas as vezes que o Espírito falar, a gente deve ouvir com atenção, porque ele é o outro Consolador. Nós vamos ter uma música agora que vai falar justamente a respeito desse Espírito. E enquanto você ouvir, eu queria perguntar para você, é o Espírito Santo o Senhor da sua vida? Ele tem cuidado do seu coração? Você tem ouvido claramente a voz dele? Pense nisso enquanto a gente ouve essa música.
Espírito Deus que fala a mim, ao meu coração. Sei que não posso ver seu rosto, porque há em mim o pecado vil, mas me orientas frente à tentação, a fazer o bem, e assim tenho paz. Santo, eis a voz que traduz minhas dúvidas como ninguém mais faz. Calmaria mesmo em alto mar, eis a minha paz frente à guerra atroz. Deus que move a dor e a decepção, sim, devolva a mim razão pra viver, Santo, Santo, Espírito Deus que fala a mim, ao meu coração. Vem, Espírito, e luz, e excede em mim todo entendimento. Ei, Espírito Deus que fala a mim, ao meu coração. Vem, Espírito, e luz, e excede em mim todo entendimento. Que esse Espírito Santo tenha lugar em nosso coração, que Ele seja o nosso amigo, o nosso consolador. A divindade sempre esteve envolvida na salvação do homem. Deus o Pai enviou o Filho esteve conosco por 33 anos, foi assunto aos céus, hoje ministra em nosso favor no santuário, mas não nos deixou sós e deu o Espírito para nos acompanhar aqui em toda a nossa trajetória. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco hoje,
através do seu Espírito. É Ele que fala ao nosso coração. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos aponta ao caminho da vida eterna. É Ele que é a voz a nos falar, esse é o caminho, andai por Ele. E que eu e você sejamos cada dia mais sensíveis à voz desse Consolador. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez nesse dia, por sabermos que o Senhor nos ama e nunca nos deixa sós. Pelo Espírito, o Consolador, que o Senhor nos enviou para estar conosco até a consumação dos séculos. Ajuda-nos hoje a ouvirmos a voz desse Consolador e que Ele nos oriente em nossa caminhada cristã até a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por sua companhia no programa de hoje. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema do Bíblia Fácil. Até lá!